Antes de mais nada, boa noite para todo mundo. Boa noite. E chegamos à última sessão da disciplina. Olha que coisa maravilhosa. Que é Aí sim! Que é a sessão 8. Tem até um trabalhozinho que eu mandei vocês pesquisarem, que antes da gente iniciar a aula, a gente estava conversando um pouquinho sobre isso, né? Que é sobre lá aquelas leis, né? Que eu mandei vocês dar uma olhadinha, né? A Lei de Acesso à Informação e o Marco Civil da Internet. Essas duas leis são os tópicos que encerram essa sessão 8. E essa sessão 8 é muito interessante a gente tá falando dela, porque essa sessão 8 ela fala do... É uma sopa de letrinhas, na verdade, né? A gente viu que cada sessão a gente tinha um ponto específico. Por exemplo, na sessão 1, a gente viu lá os conceitos básicos, né? Desde o que é hardware, software, o que é um sistema de informação, o que é uma tecnologia de informação, qual a importância, né, de estar investindo nisso, né? Quais os retornos esperados. Então, sessão 1 foi isso. Sessão 2, a gente falou de banco de dados. E não apenas do banco de dados tradicional, mas a gente também falou de Data Warehouse e Data Mart. E falou também da ação, né, de buscar informações, né, nessa base de dados, né, que é o Data Mining. Sessão 3, a gente falou os tipos de sistemas de informação que a gente tem. Né? Então, a gente falou de sistemas de informação que tem para relacionamento com o cliente, né, o CRM, sistemas para relacionamento com o teu fornecedor, SCM, sistemas para controle global da organização, ERP, e por aí vai. A gente foi falando desses todos. Seção 4, a gente falou de redes, então falou de WAN, WLAN, WAN, falou também de outras tecnologias sem fio, né? Falou um pouquinho do RFID, falou de Bluetooth, Wi-Fi, essas coisas. Seção 5, a gente falou de comércio eletrônico e negócio eletrônico, falou desses dois termos. Seção 6, seção 7, essas mais recentes, na seção 6, os pontos e os desafios para você escolher uma tecnologia. Seção 7, os desafios para você pôr em prática a tecnologia adquirida, tecnologia escolhida. E nessa última sessão da disciplina, sessão 8, é uma sopinha, porque a gente vai falar de vários pequenos assuntos, e esses pequenos assuntos formam essa última sessão. Né? Ela tem o título aí de segurança, controle e privacidade, mas na verdade a gente fala de algumas outras coisas. Né? A gente começa a sessão, na verdade, falando sobre ética, que aí é um desafio, que a gente vai ver que existe também. Não é uma coisa só ser ético no mundo real, né? Mas você também tem a questão ética no mundo digital, e a gente vai ver algumas coisas. Como ela fala aí dessa coisa de segurança, tá? Obviamente a gente vai falar de vulnerabilidades, vai falar de formas de proteção, como por exemplo uma criptografia, por exemplo. Então a gente vai olhar tudo isso e ver algumas arquiteturas, ver alguns trabalhos relacionados a isso, e no fim da sessão, né, essas duas leis, né, que começaram recentemente a aparecer em avaliações da FGV, né, então eu acabei incluindo elas para que a gente possa debater um pouquinho e conhecer elas, principalmente, né, pelo menos as questões que acontecem da FGV, são questões muito práticas, muito fáceis, que elas falam basicamente de diferenciar essas leis. Então, tu tem esse trabalho. Então, por isso que a gente vai encerrar essa sessão falando justamente dessas leis.
Mas antes de chegar nesse papo, que eu sei que tem muita gente querendo falar sobre, Ramos até falou já de alguns paralelos que ele já estava fazendo, até com o momento político atual que a gente tem. Mas antes da gente ir falando dessas leis do Marco Civil e da Lei de Acesso à Informação, vamos começar a sessão falando sobre a ética. A gente sabe que quando a gente fala de ética, né, eu vou falar muito da ética aplicada nesse ambiente digital de tecnologia, mas a gente sabe que a ética, né, é uma coisa intrínseca ao ser humano, né? Então, é uma virtude nossa, né? Você agir como de fato deve agir, né? Não agir conforme seus interesses. O professor está romantizando muito o ser humano. Eu sou um romântico, mas eu sempre vejo, eu sou muito otimista. Mas, tipo, a ética é isso, né? Tu agir seguindo o que é correto. Né? Portanto, tanto que quando, por exemplo, os meninos estavam antes falando aí, estão apressados para terminar o curso e se formar, quando você se forma, independente a qual curso você esteja concluindo, né? Seja de administração, seja de computação, engenharia e tal, tu faz um juramento lá, né? Com os princípios éticos inerentes à sua profissão. Então, obviamente, cada curso, né, tem um juramento lá diferente, né? Mas, tipo, se tu quer ser um profissional ético, segue aquilo que tu jurou lá no dia da tua colação de grau, né? Que é a maneira que tu tá garantindo que você está fazendo certo. E, obviamente, essa coisa ética, ela é presente também no mundo digital. É lógico que a primeira coisa que a gente deve estar em mente, assim, de lembrar o que é que eu posso estar faltando ética na minha vida, pode ser justamente na minha vida digital, pode ser justamente tu estar observando essa coisa aí dos direitos autorais, né? A gente sabe que existe, né? Digitalmente é fácil, né? Tu piratear conteúdo, né? Então, tu copiar um software e jogar lá um cracker, né? Um quebrador, né? Para tornar ele original. Tipo, isso é uma violação do direito autoral ali, né? Uma empresa, ela possui sua propriedade intelectual sobre aquela ferramenta que você está burlando ela, né, para fazer uso. Então, ética ela fala disso também. Só que existem também outros pontos que muitas vezes a gente passa batido por eles e acabam sendo pontos éticos bem sensíveis, né? Por exemplo, nesse segundo tópico aqui, ele fala sobre a ética da informação. Então, ou seja, principalmente, aí vai o trabalho, principalmente aí para os meninos de computação. Tu vai estar tendo acesso ao banco de dados, tu vai estar tendo acesso a um monte de informação que é sigilosa do usuário. Então, tipo, é ético do teu trabalho tu não tá observando, copiando ou vazando essas informações pessoais, né? Imagina aí, sei lá, já que a gente está vivendo um momento aí que se fala tanto da saúde, né? Imagina aí tu num banco de dados de uma rede de um hospital ou de uma enfermaria, de um UTI, sei lá,
e sei lá, tu tem acesso a dados de algum famoso, né? Dados de alguém ali, sigilosos, pertencentes lá às características da saúde da pessoa, características pessoais dela, e tu tem acesso a essas informações, muitas vezes informações que nunca foram divulgadas, porque a pessoa tem esse seu direito, né, de revelar o que almeja. Então, tu tá mexendo nesses dados, bem, tem que ser bem cuidadoso o processo, né? Porque tu vazar esses dados ou vender uma informação sigilosa para alguém não é nada ético, não é nada correto a ser Ô, feito. professor, outro Oi, exemplo seria alguém que trabalha no banco de dados bancário fazer um insert manual direto no banco de um valor uhum. financeiro. Sim, sim. É, eu me lembro de um caso, teve um caso famoso que teve um carinha que ele mexeu lá no código do banco, né? E quando o sistema rodava lá para calcular os rendimentos das poupanças, ele descontava 1 centavo do rendimento. Ah, ia render R$ 18. Aí ele Eu lembro dessa história. só depositava na conta só R$ 17,99. Esse 1 centavo ele transferia para a conta dele. 1 centavo, mas tipo, quantas contas poupanças tu tem em um banco? E todo mês estou pegando 1 centavo de cada conta dessa. Então, descobriram, obviamente, ele se lascou tal, e ele não foi, obviamente, ele não foi nada ético ao criar isso, essa artimanha dentro do código lá do banco, né? Então, é um trabalho que é a essência da pessoa, né? Você fazer o que é Ele tinha que ter correto, né? tirado só de alguns, não todo mundo. Olha aí. Ficou Foi muito tirar na todo cara. mundo, foi tirar todo mundo que deu para perceber, né? Não é? Se ele botasse um Randallzinho ali, Olha, tava meu mamando Deus. até. É Olha Brasil, aí, hein? Brasil, né? Obviamente, Tô Ciro tá brincando. brincando, né, Ciro? Não vai fazer isso. Ah, tô brincando, pô. Sou evangélico. Muito bem, muito bem. Só faz de conta. Mas é uma coisa ética. Não é porque você tem poder de. É tipo aquela coisa, né? Eu vou fazer aqui porque eu sei que ninguém tá vendo, então. Não, tipo, não é porque ninguém tá vendo. Você deve fazer a coisa que é correta. Não é deixar de fazer o errado porque ninguém tá vendo, não. Você tem que manter a sua essência, né? Tem que se manter reto. Então, Deus tá vendo. Deus está vendo. Deus está vendo. Então, não tem por que você tentar ganhar vantagem em tudo, né? Então, se manter ético é um princípio básico, né? E é justamente essa análise que ele faz aqui nesse terceiro ponto, né? Ele fala aí que é o maior problema ético que as empresas enfrentam é justamente a privacidade dos dados. Que aí ele fala desse balanço de confiança, porque é o seguinte cenário. Imagine tua organização e tu vai dar um e-mail, né, pessoal para teu funcionário ficar utilizando. Geralmente o e-mail, né, é arroba o nome da minha empresa, né? Fulaninho, arroba o nome da minha empresa. Mas, tipo, esse e-mail é um e-mail pessoal do cara, né? Ele está usando para o trabalho dele. E um princípio básico aí de ética e privacidade é tu ficar nessa relação de confiança e, tipo, eu não vou violar a privacidade do meu funcionário porque eu confio na ética dele
em que ele não vai estar passando nenhuma informação que não devia. Ou seja, ele não está vazando por e-mail dados exclusivos da minha organização. Ele não vai fazer isso. Eu estou confiando nele. Então, eu mantenho a privacidade. Então, tem esse detalhe de privacidade. Na verdade, a gente vai até falar mais de privacidade quando a gente for chegar lá por exemplo, quando for falar no Marco Civil da Internet, né, que tem aquela parte lá que ele fala de neutralidade de rede. E, tipo, quando tu quebra a neutralidade da rede, tu está quebrando a privacidade do cara. Né, porque tu tá vendo por onde é que ele está navegando na internet. Então, já a gente vai falar um pouquinho mais de privacidade para a gente dar mais detalhes quanto a isso. Porque ainda para falar dessa coisa de ética, né, ele fala justamente desses usos que tu pode questionar da tecnologia da informação. Esse último tópico que eu estava falando, nessa desconfiança, né, já que tu dá a privacidade do cara, né, o medo é esse aqui, ó. Funcionários destruir ou roubar informações da empresa. Fora que tem vários outros tópicos que ele coloca aí, né, desde o que a gente começou falando, né, que é a pirataria, mas eu fico tranquilo porque eu tendo essa sala aqui, eu fico tranquilo porque eu sei que todo mundo que está usando o Windows usa o Windows original. Né? Ninguém tá usando o Windows pirata. Quem está usando o Microsoft Word também foi lá, comprou, todo ano vai lá, compra a licença, né? Ninguém manipulou nada, né? Então, eu nem falo muito de Meu Windows pirataria. é original, o meu. Olha aí, O meu também. olha aí, olha aí. Eu não conheço, Mas é né? porque eu usava o Windows 7, eu usava o Windows 7 pirata, eu confesso. Aí quando lançou o 10, eles deram o original pra quem usava o pirata. Aí Só hoje por o meu é isso. Usava o original. 10 original porque veio no notebook. Aí eu ganhei alguma promoção e ganhei o Pro original. Boa, boa. Mas não importa os motivos, eu uso o original. Muito bem, muito bem. É, programador usar software pirata é hipocrisia demais. Exato, exato. Porque programador que é programador, ele compra a licença do INRA, né? Para ajudar os desenvolvedores. Ou uso o 7-zip porque é liso, né? É liso, pronto, exatamente. Exatamente. Ele não dá nenhum traço, o zip não dá uma travadinha, o IRA trava por você. Eu também acho o 7-zip mais rápido um pouquinho também. Mas, enfim. Pirataria. Ah, sim! Agora que eu vou derrubar a sala. Agora eu vou derrubar a sala. Todo mundo aqui, assim, ninguém nunca baixou torrent, né, na internet, né? Pegar um episódio da série que tu tá acompanhando. Olha, professor, eu vou lhe dizer uma parada aí. Há um passado na vida das pessoas, mas é passado. Se foi, Não né? é Se precisar foi. estudante, a pessoa não tem dinheiro, professor. Eu sei, Sempre foi. Sim. sei como é. Mas essa coisa, porque assim, ainda Agora eu tenho inscrição em mais stream que eu consigo assistir. pronto, olha aí. Essa coisa de pegar. Mas veja, o Vá. artigo 184, professor, eu queria até que o senhor me tirasse a dúvida. Sim, Porque sim. o artigo 184 fala que se o cara não tem a intenção de obter lucro, pode. E aí, eu vou assistir só para o meu lazer, não é para ter lucro. Quer dizer que eu posso, né? Vamos debater isso. Porque tu também tem que ter um dos artigos Acho que que é tudo óbvio. depende também do contrato, né? Exato, era isso que eu ia falar. Vai depender justamente do Creative Commons, né? Como que tu pode estar utilizando, né? Tem gente que vai dizer que tu só pode utilizar o material dele de maneira comercial. Maneira comercial é tu pagando para tu usar aquele material. Então,
tem esses detalhes aí também. Ah, eu não sabia não. Vai ser desculpado pelo desaviso, pela falta de informação. Ninguém Mas não pode para as ser preso por próximas, né? ignorância. A partir de Não, deixa hoje eu terminar você... a temporada aqui, pelo menos, né? Mas isso, minha gente, também é uma maneira de... É um uso, no caso aí, um uso questionável da TI. Você está pegando o material do cara aí, replicando, passando para lá, para cá. Então, toca nesse ponto ético também, né? Ele fala aqui de outros pontos, eu queria só destacar o mais diferentão que ele coloca aqui, né, que é vírus de computador. E, na verdade, a gente vai ver que vírus é só uma categoria do grupo de coisas ruins que pode acontecer no computador. Obviamente, o cara que está criando um vírus, né, um malware no computador, não está sendo muito ético. Né? Então, tem esse ponto. Então, ele segue nesse slide aí, ele faz vários questionamentos, na verdade, para você refletir sobre esse ponto ético dentro da tua organização. Ele começa justamente com aquele questionamento de monitorar os e-mails. Aí a gente vê que é um tópico que fala muito da privacidade. Ele fala aí, né, do uso de hardware e software no trabalho, do acesso a algumas informações, como que deve ser a troca de informações entre uma companhia e outra. Então, tem muita coisa ética que ele toca aí, né? Então, alguns desses questionamentos que a gente já fez, né? Então, eu pulo isso porque ele já vem aqui para esses tópicos, que é o que ele bota aí como princípios, né, para a gente observar nesse tópico sobre ética. Primeiro ele começa falando sobre a proporcionalidade. O que é a proporcionalidade? O bem realizado pela tecnologia deve exceder o dano ou risco. Estilo, dá até para fazer um paralelo agora com esses remédios que estão aparecendo agora para combater o coronavírus, né? Eita, falei coronavírus. Quando meu vídeo for para o YouTube, vai ser desmonetizado. Falei a palavra que eu não devia falar. Quando tu está falando disso, né, por exemplo, fazendo analogia com o que a gente tem hoje, né? Por que a gente não tem ainda um remédio ou uma vacina que seja o salvador da pátria? Né? Bem, a gente está chegando, estão estudando. Eu vi notícia hoje já bem otimista quanto a uma possível vacina aí, né? Mas no momento a gente não pode dizer que não tem nada que de fato ajude, né? Porque o dano ou o risco de qualquer medicamento que seja dito como salvador, como é o caso que estão dizendo aí da cloroquina, por exemplo, esse dano ou risco ainda ele não está valendo a pena para o bem realizado. Na verdade, no caso da cloroquina é até pior, né? Porque não tem nem um bem como retorno comprovado pelo menos nos estudos que eu estou lendo e o histórico que a gente viu dos outros países que já passaram pelo ápice da curva, né, de contágio. Mas o que ele fala dessa coisa de ética, no caso, né, é justamente tu trabalhar, né, com uma tecnologia, né, que antes de garantir um avanço tecnológico, você mantenha a sensação de segurança e a sensação de controle disso daí. Então, ele fala dessa coisa de proporcionalidade, né? Eu não vou... Isso cai muito para a ética de mercado, por exemplo. Eu não vou lançar
sei lá, um celular que tem uma bateria que dura 50 semanas, mas em compensação ela tem um índice de radiação acima do permitido. Então, ela tem um benefício, só que o risco que tem é alto também. Então, não vale tanta pena. Então, tu tem essa análise, na verdade, para ser feita dentro da proporcionalidade, né? Ele fala dessa coisa também de consentimento informado, né? Que é justamente tu saber o que está acontecendo. Geralmente, quando tu está entrando em qualquer serviço, né? Sei lá, tu cria um e-mail na Google, vai criar um Gmail, e ele dá lá o contrato de uso lá para tu. Que o que é que a gente faz quando a gente está fazendo um serviço desse? A gente desce ele todinho, chega lá embaixo e clica, li e concorda. E tipo, tu passa batido de que tipo, lá ele vai estar observando, por exemplo, né, Só me conhece mesmo. algumas informações relevantes ao teu comportamento, quais são as tuas buscas, quais são o conteúdo de mensagens trocadas, para em cima disso ele ficar mostrando propaganda para tu. Então, você não é uma coisa de falta de ética ele fazer isso, né? De ele ver o conteúdo, ver ali a lógica do teu comportamento na internet. Não é uma falta de ética se ele coloca isso no teu contrato de uso da ferramenta e tu diz que concorda. Então, se tu concordou, então consentiu. Foi passado para você como que vai funcionar o negócio. Então, não é uma falta de ética. Ele fala também de justiça. Ele fala aí, né, os benefícios e as responsabilidades da tecnologia devem ser distribuídos corretamente. Essa coisa da justiça eu vou segurar para explicar ela mais por fim. Quando a gente for falar lá do Marco Civil, que no Marco Civil ele divide bem, né? Quem é responsável pela conexão, quem é responsável pelos serviços, qual é a responsabilidade do usuário. Então, a gente vê que tem de fato uma distribuição. E, obviamente, riscos minimizados, né? Que é o princípio onde tu foca nesse princípio ético, né? Então, tu ter um olho nessas 3 diretrizes anteriores, né? Mas a tecnologia que tu vai implantar, ela deve estar justamente evitando esses recursos desnecessários, esses riscos desnecessários. Então, fala muito dessa coisa da ética. Esse era um primeiro tópico, uma primeira reflexão que a gente tinha que fazer sobre a ética do trabalho. O segundo tópico que a gente fala nessa sessão é sobre segurança. Obviamente a gente tem segurança em tudo na vida da gente, né? E não é à toa a gente também vai ter segurança em TI. E ele fala que em TI é um desafio maior, né? Porque tu tem muitas ferramentas, né? Quantos softwares a gente tem? Quantas máquinas a gente utiliza, né? Então, tem muito contato com a gente. E, obviamente, a segurança, né, ela tem que estar presente em tudo. Desde o teu aplicativo que está no teu celular até o roteador da tua casa, né? O sinal da tua rede na tua casa. Então, tudo isso, então, o aplicativo, o sistema operacional do teu aplicativo, o hardware em si, teus outros dispositivos que tu tem na tua casa. Então, tudo isso é uma gama de ferramentas e cada uma delas deve estar te ajudando. Para isso, a gente fala das várias vulnerabilidades que a gente pode ter dentro de um ambiente de tecnologia da informação. E aí a gente vai falar de vulnerabilidade
eu não vou falar de vulnerabilidade, feito a gente estava falando antes, apenas de vírus no computador. Não. Mas a gente vai ver que tem outras vulnerabilidades. Por exemplo, uma pane no sistema de informação. Às vezes essa pane não é nenhuma culpa por causa de um bug ou por causa de um erro do sistema de informação. Mas pode ser uma coisa externa. Tipo, faltou energia. E não tem um gerador ou algo para ficar observando ou mantendo o serviço ativo. Então, tem esse detalhe. Pode ser um desastre natural também. Então, é uma vulnerabilidade. Sei lá, minha empresa estava funcionando de boa, caiu um raio, queimou todas as máquinas. Existe essa possibilidade? Existe. É remota? É remota, mas tu tem que estar levando isso em consideração. Eu vou falar dessas vulnerabilidades primeiro, porque já, ainda nessa sessão, a gente vai falar de um plano de prevenção para você tentar se proteger dessas vulnerabilidades. Essas vulnerabilidades, como eu estou falando agora, né, de panes, né, que é uma coisa que não se planeja, né, ou, por exemplo, um ataque de hacker, né? Você pode estar se protegendo, mas tipo, surgiu uma nova brecha, uma nova maneira dele atacar, pode acontecer essa brecha. Por sinal, eu coloco essa coisa de novidade, né? Quando eu vou falar dessa coisa de ataque de hacker, né? Então a gente vai falar dos vírus de computador. Como eu falei, vírus de computador é apenas um dos probleminhas que a gente tem. Na verdade, o mais comum a gente falar é falar de malware. Malware é um software malicioso, né? Um malicious software. Então, malware é o grupão de ataques hackers que a gente pode estar tendo. E dentro desses malwares, né, a gente pode estar tendo Trojan. Talvez vocês não conheçam por esse nome, mas com certeza vocês já ouviram falar do cavalo de Troia. Como é que funciona esse software malicioso aí do cavalo de Troia? Tu recebe um arquivo lá e esse arquivo se faz passar por outra coisa. Sei lá, alguém manda um e-mail lá dizendo: olha, fulano, estou mandando aí no e-mail anexo as fotos da festa de ontem. Aí tu olha pro e-mail e diz: que festa? A gente tá na quarentena, não tá tendo festa em canto nenhum. Aí tu vai lá e clica para abrir esse e-mail e abrir a foto que tu quer ver. Então, o cavalo de Troia. Faz analogia com o cavalo de Troia de fato da história da gente. Né? O cara deu o presente pensando que um presente, mas na verdade estava cheio de guerreiro dentro do cavalo oco de madeira. E na verdade não era um presente, mas sim era um ataque. E isso acontece também na computação. Vou baixar um arquivo na internet, uma música lá, tal. E, sei lá, tu tá esperando baixar um MP3 ou algum formato de áudio do tipo, e quando tu começa a fazer o download, tu vê que tá baixando um .exe, tá baixando um executável, então não tem nada a ver. Então, isso é um cavalo de Troia. O cara tá se passando ser uma outra coisa, mas na verdade é um malware, ou seja, é um software malicioso que vai tentar trazer danos para o teu computador. Além do vírus, né? Que o vírus tem aquela característica que a gente sempre já viu, né? Entra na máquina, tenta se replicar várias vezes, esconder uns arquivos, apagar, então faz essa bagunça no computador. Ele é muito parecido com o que a gente tem de worm. Worm, se tu for ver a tradução dele, é verme. A diferença de um para o outro é que o vírus ele depende da ação externa. Por exemplo, a gente pega vírus quando a gente está abrindo um e-mail que não devia abrir, quando a gente coloca o pendrive em um computador que está infectado e pega esse mesmo pendrive e traz para um computador que está limpo.
Então, repara que depende da ação do humano, o vírus, para ele passar, para ele ser espalhado. O worm, não. O worm, eu brinco dizendo que ele é autodidata. Ele se replica sozinho. Ele é mais comum estar presente em redes de computador. Ou seja, ele pega uma máquina e vai infectando todas as outras máquinas que estão na mesma rede. Não precisando ninguém fazer nada. Então, só dele estar rodando ali na rede, ele vai infectando as outras máquinas. Ainda destaco também esse spyware. Spyware são esses malwares que ficam observando o que tu está fazendo no computador, seja ele pegando o que tu está digitando na máquina, onde tu pode estar pegando as senhas que a pessoa está fazendo, ou roubando a tela que tu está vendo, né, observando o que tu vê no teu computador. Ou, recentemente, a gente viu, teve uma marca de câmera chinesa, dessas câmeras de visualização que são conectadas à internet e a pessoa consegue fazer um monitoramento à distância, porque a câmera se conecta online. Teve uma marca chinesa que ela tinha uma brecha na câmera, né? E tipo, qualquer um conseguia entrar lá e fazer estilo um spyware desse. Pegar a imagem da câmera e ver o que é que ela está monitorando, de fato. Então, eu conseguia roubar essa informação. Por fim, eu cito um novo aí, que aí esse eu tenho orgulho de ter colocado no slide, porque no primeiro semestre que eu dei essa disciplina, a gente estava passando por um ataque desses tipos de malware, do ransomware. E eu decidi colocar no slide e a FGV, um mês depois, cobrou isso na prova. Então, os alunos da minha turma, na época, tiveram aí uma ou duas questões fáceis de responder, enquanto os outros tiveram dificuldades. Mas o ransomware, se eu não estou enganado, Léo, que é o professor de inglês, vai me relembrar. Eu acho que ransomware é resgate. Que esse malware, ele trabalha da seguinte maneira: ele invade uma máquina e pega os dados dessa máquina e criptografa, ou seja, esconde esses dados dentro de uma chave criptográfica. E, obviamente, a pessoa que é dona da máquina, ela quer ter acesso a essas informações dela, esses dados que estão no computador. E o cara, para devolver esses dados, né, ou seja, tirar a criptografia e os dados voltarem a serem acessíveis, ele cobrava um resgate em moeda virtual, em Bitcoin. Então, tinha esse ataque, que era bem engenhoso. Na época, eu me lembro que esse ransomware pegou, por exemplo, isso aí é fato que eu me lembro. Nos Estados Unidos teve uma rede de hospital que a base de dados era na nuvem, e eles pegaram essa base deles e criptografaram, e obviamente o hospital, né, por ser uma informação urgente, teve que pagar o resgate lá dos dados em em uma quantidade que eu agora não me lembro, de Bitcoin. Então, acabou tendo esse retorno. Mas, obviamente, isso só são alguns exemplos que a gente tem, né, dos malwares que a gente tem. O mais comum, como a gente falou, é justamente o vírus de computador. Alguém está querendo falar? Estou ouvindo um barulho aí, eu acho que era alguém tentando falar. Mas, enfim, se tiverem dúvida, é só mandar no chat aí, ou mandar o áudio aí, que a gente vai se falando. Porque a gente falou de vulnerabilidades, né? Mas ele vai falar basicamente aí de vulnerabilidades que a gente tem
por área. Eu vou até passar rápido, né? São vários slides com várias áreas. Eu basicamente só vou destacando cada uma dessas áreas, né? Aí fica para vocês lerem com calma depois o slide. E o que foi que ele fez nesses próximos slides? Ele colocou, segmentou, no caso, está com o microfone aberto aí. Bora, Ramo. Deixa eu ver se eu consigo mutar a pessoa daqui. E... Deixa eu... Aqui. Acho que era só isso que estava aberto. Beleza. Eu estou colocando vocês no mudo aí só para não ficar o barulho, para não atrapalhar, beleza? Mas como eu falei, esses próximos slides, ele vai pegar cada área, cada setor e mostrar onde tu pode estar tendo uma vulnerabilidade. Por exemplo, lá em redes, né, ele fala lá, por exemplo, eu tenho um vírus, não um malware. Na verdade, o termo correto aí para o slide seria um worm rodando. Né? O worm é o vírus mais comum para o malware mais comum para redes. Mas ele vai destacar, por exemplo, se eu tenho uma falha lá no firewall. Relembrando aí o firewall, né, parede de fogo, né, aquele que protege a tua rede interna da rede externa, controlando os dados que entram e que saem daquele ambiente. Então, obviamente, né, se tu tem uma falha ali de controle nesse fluxo do firewall, tu está tendo uma vulnerabilidade lá. No meu operador, qual é a grande vulnerabilidade? Em resumo, esses 3 tópicos que ele coloca aí. Qual é a grande vulnerabilidade de um operador, ou seja, do usuário? É a falta de ética dele. Falta de ética quando ele está duplicando alguma informação, quando ele está rodando dentro da organização um sistema não seguro, seja para abrir uma brecha para alguém de fora atacar ou algo do tipo, roubar alguma credencial, algum dado sensível. Então, tem isso. Vulnerabilidade para banco de dados. Aí ele fala de cópia, roubo, especificação. Vulnerabilidade de hardware. Ele vai falar de falhas que tu pode estar tendo, falhas físicas, no caso. No software, bugs, backdoor. Backdoor é um termo que a gente fala, né, que é porta dos fundos, né? Ou seja, quando tem uma brecha dentro do teu software em que tu consegue fazer algo que tu não deveria fazer. Aquele exemplo que eu dei lá da câmera conectada na internet, que acharam uma brecha para pegar essa informação. Isso é uma backdoor. Às vezes essa backdoor ou é uma backdoor proposital, ou seja, algum governo mais autoritário ordenou que tivesse uma coisa do tipo, ou é involuntária, foi sem querer, é uma brecha, uma falha mesmo que acontece, né? Vulnerabilidades quanto aos programadores. Por exemplo, desativar mecanismos de segurança. Às vezes, quando tu está desenvolvendo alguma coisa lá para o servidor, tu vai lá e diz, vou colocar o acesso para todo mundo fazer tudo. Manda lá um 777, né, para deixar os acessos para todo mundo liberado para ler, escrever, editar, tipo. Isso tu está desativando o mecanismo de segurança. Ou não está seguindo as especificações do projeto à risca. Então, são vulnerabilidades que tu pode estar criando. Nos computadores, além de tudo que eu já falei, tipo, o roubo da máquina. Se tu rouba
roubam teu computador, estão roubando as informações que tu tinha guardado dentro dele. Né? Então, tem isso também. Fora o que a gente já falou antes, né? Tem um vírus, um vazamento, então, tudo isso também. E no ambiente externo, que a gente vinha falando, né? Aí vai muita coisa, desde desastres naturais, ataques de hardware, roubos, fraudes, uso ilegal de algum recurso de informação, então tudo isso acaba fazendo. Tem tanta coisa que eu coloco até esse resumo aí, para a gente pelo menos estar categorizando todas essas vulnerabilidades em dois grupos. As ameaças que não são intencionais, ou seja, acontece sem maldade, mas acontece uma vulnerabilidade. E as ameaças que são, de fato, intencionais. Por exemplo, o que é não intencional? Um erro humano, seja o uso ou alguém desavisado que fez alguma coisa ali que não devia. Riscos ambientais, como a gente falou, né? Falta energia, um desastre natural, um enchente, um raio, são vulnerabilidades que acontecem. Falhas do sistema, decorrente ou não de algum erro, de alguma falha externa. Então, tudo isso é não intencional, né? Acontece sem a gente querer, sem a gente planejar. Aconteceu. Já as ameaças intencionais, repara que sempre partiu de alguém tentando tirar algum proveito. Então, a gente tem aí, né? O roubo de dados, o uso inadequado desses dados por alguém, seja fazendo cópia, seja usando para alguém. O roubo, roubar ou a máquina em si, ou os dados, ou a lógica de algum programa. Mexer nesses dados de maneira indevida. Aquele caso do banco que eu falei, né? Que o cara foi dar uma despertinha de ficar roubando 1 centavo de cada um. Então, sabotagem, vírus, tudo isso é intencional, não surge do nada. Então, tem essas vulnerabilidades. Obviamente, a gente tem, né, que categorizar, né, que esses crimes que acontecem, né, geralmente tem até uma lógica ali, né? A gente está falando de alguém que a gente não conhece, né, que está atacando a máquina da gente, né, a gente diz que é um hacker. Mas quando é um ataque mais planejado, mais específico, né, para alguma coisa, né, geralmente tu pode estar tendo um auxílio de alguém que trabalha dentro daquela organização, vazando os dados ou facilitando isso aí. A verdade é que todos esses crimes que a gente tem na informática, né, acontecem até com a gente, pessoa física. Então, eu vou dar um exemplo aí daqueles exemplos de pirâmide, né? Tem muita pirâmide que entrava justamente assim, né? Por uma página online ou um aplicativo, e a pessoa ia, fornecia os dados e investia o dinheiro e tal. E, tipo, isso é uma pura fraude de investimento lá. Esse roubo de identidade que ele fala pode ser duas coisas. Pode ser a pessoa roubar o acesso à tua máquina, né, e ter acesso às tuas informações, ou pode ser alguém se passando por você, seja aí através de um perfil falso, um perfil fake, algo do tipo. Então, esse roubo de identidades pode ser essas duas coisas. A cyberguerra, a gente meio que está vivendo isso um pouquinho, né? A gente consegue monitorar o isolamento social nas cidades justamente pelo celular. Né? Tu vê o GPS lá das pessoas da cidade e tu consegue calcular, né? Se aquela pessoa ela só está se deslocando dentro da casa dela ou se ela está andando pela cidade. Obviamente, se ela está andando pela cidade, ela está furando o bloqueio, está furando o isolamento social. Então, é uma tática de guerra, vamos dizer assim um pouquinho, mas é o que a gente pode ter daqui para frente, né? Observar. Impossível a gente não falar de cyberguerra, não falar, por exemplo, da Coreia do Norte, China, esses países são mais
rígidos, né, com o uso da tecnologia, eles basicamente têm uma rede interna dentro deles, né? Por incrível que pareça, lá na China, para a gente, o Baidu, né, que muitas vezes acontece de ser instalado quando tu vai instalar um programa, o Baidu para a gente que é um terror, o Baidu na China, ele é o site buscador mais utilizado. Não é o Google, é o Baidu. Então, essa coisa de cyberguerra, ela tem muita coisa interessante para a gente falar dentro do uso da tecnologia, né, em cada lugar do país. Ainda falando de crime em informática, né, ele dá um resumo nesse quadro, desse crime, né? É falado lá, causado por ações criminosas ou irresponsáveis de indivíduo que estão tirando vantagem da vulnerabilidade de computadores, da internet e de outros meios. Então, se tu está fazendo isso dentro do ambiente da informática, é um crime informática, e aqui ele dá vários exemplos para esses crimes. Desde coisa voltada à pirataria, vazar informações, limitar o acesso de um usuário a um determinado recurso. Então, tem vários tipos de crimes de informática. E dada, né, a possibilidade, né, a gama que a gente tem de trabalhos que a gente tem, né, de meios para esses crimes, o interessante é a gente ter uma política de gerenciamento da informação para proteger. A gente vê que o grande foco de todos esses crimes, né, muitas vezes, né, é correr atrás de alguma informação sigilosa que tu tem dentro da tua rede, dentro da tua máquina. Então, tu criar políticas para proteger esse acesso a essas informações acaba sendo uma maneira de tu estar se protegendo desses ataques. Ele fala nessas políticas, né, porque essas políticas devem ter, né, o uso ético do computador, ou seja, definir o que tu pode e não pode fazer no ambiente de trabalho, né? Definir a privacidade da informação daquela empresa. Muitas vezes entra até nesse bolo aí, né? Muita empresa que faz com que tu assine, né, um contrato de sigilo, né, quanto às informações que tu está trabalhando. Então, tem isso. Tem aí a política de aceitação de uso, aquele exemplo que eu falei lá, né? Eu vou usar um recurso, ele mostra lá antes de tu clicar em li concordo, ele mostrou lá tudo que ele vai estar fazendo e não vai estar fazendo acerca do teu perfil ou do teu trabalho naquela rede. Então, tem isso. Tem a política aí para uso de e-mails, para uso da internet, a política anti-spam. Eu nem falei de spam, né? Mas spam é justamente lixo eletrônico que a gente tem. É uma coisa repetitiva, é uma coisa chata, é uma coisa que você não pediu para ver. Tudo isso é spam. Então, tem isso, né? Para evitar, né? Por isso que é a política anti-spam. Evitar fazer isso. Por exemplo, aquelas correntes que o povo manda de vez em quando na rede social, aquilo é um spam. É algo repetitivo, é algo que tu nem é interessante de ver, tu não pediu para ver, alguém te mandou, isso é mandado em grandes quantidades, então é spam, é besteira. É tanto que na caixa de e-mail da gente, a gente já tem meio que um filtro lá, né? Que é justamente o que cai no spam, geralmente, é e-mail de propaganda, e-mail de um monte de coisa que tu tá nem aí para ver. Então, tem isso. Nesse finzinho do slide, ele vai falar um pouquinho dos desafios, né, para tu aplicar essa política e tentar se proteger. Ele fala justamente do desafio, né,
como eu vinha falando antes, das várias ameaças que a gente tem. Fora que tu tem aquela lógica, né? Ah, não, eu não me preocupo porque eu tenho um antivírus no meu computador. Mas, tipo, o antivírus vai proteger de algo que ele já conhece. É estilo que a gente está tendo agora. A gente não tem vacina para o coronavírus porque é algo novo. Eu não vou ter uma vacina para algo que não existe ainda. Então, a lógica do antivírus é essa, né? Por isso que tem tanta atualização, não apenas no antivírus, né? Mas todos os softwares que a gente utiliza, né? Seja os aplicativos de celular, seja os aplicativos no computador, até a tua televisão. Às vezes, tu vai ver que aparece lá um aviso mandando atualizar o software da tua TV. São justamente essas atualizações que tu tem, né, para se manter protegido dessas várias ameaças que tu tem aparecendo por aí. E também tentando corrigir possíveis bugs ou possíveis falhas que possam estar acontecendo. Então, ele cita aí vários desafios e o que eu quero destacar são justamente pequenas soluções que tu pode estar tendo dentro do teu ambiente de TI, a fim de melhorar a tua segurança da informação. Ele vai falar aí desde controles físicos, por exemplo, a sala que fica o servidor da tua companhia, né, onde ficam, no caso, todos os dados que rodam ali dentro. Obviamente, essa sala é uma sala protegida. É uma sala que vai ter controles físicos daquilo ali. Né? Obviamente vai ter um controle de acesso, não é todo mundo que vai acessar. É uma sala que vai ter ali um gerador de energia, caso falte energia, para justamente tu não derrubar todo o sistema de uma vez. Então, tem vários controles acerca disso. Né? Obviamente, dentro desse servidor, tu vai ter controles de aplicação. Né? Obviamente, não vai ser todo mundo que vai ter acesso a todos os dados. Né? Vai ter lá níveis de perfis e níveis de acesso a essas informações. Conforme a gente já tinha visto antes, né? Naquela pirâmide de trabalho de software, né? A gente viu lá desde os níveis mais altos até os níveis mais baixos, né? Você viu que, na verdade, é a mesma base de dados, mas o que muda é o nível de acesso. Né? Basicamente, quando tu está no nível de processamento de transações, então tu acessa justamente essas transações rotineiras que tu está tendo. Quando tu está mais para cima, no nível mais estratégico ou gerencial, tu consegue ver esses dados de maneira mais consolidada, o que permite tu ver eles através de formatório, de relatórios em formatos que tu pode fazer testes estatísticos para tentar prever algum comportamento futuro. Então, tu tem esses detalhes aí, né? Acerca desse controle, né? Que tu pode estar fazendo. E, obviamente, dentro desses controles que eu estou falando, tem vários mecanismos que podem te auxiliar. Eu já falei de firewall, já falei um pouquinho de antivírus e de monitoramento de e-mail. Eu só não falei de criptografia. Né? Eu falei um pouquinho quando eu falei de ransomware, mas não expliquei o que é criptografia. Para não ficar uma explicação longa, criptografia é a arte de tu proteger uma informação. Então, é comum na criptografia, né, ao invés de tu estar tendo a mensagem clara transmitida, tu tem uma mensagem completamente misturada, letras trocadas por caracteres fora de ordem, tudo misturado, a fim de que, por exemplo, se existem duas pessoas se comunicando, aí eu vou até ir pro quadro branco, que aí dá para eu riscar um pouquinho para tentar entender isso aí. Imagina, deixa eu ver aqui. Tem até umas figurinhas aqui, beleza. Deixa eu ver aqui. Tá, beleza. Vamos supor que eu tenho duas pessoas querendo se comunicar.
E imagina que eu tenho tá. Deixa eu melhor fazer com essa. Beleza. Imagina aí que eu tenho duas pessoas tentando se comunicar. Esse meio de comunicação aqui no meio seria aí minha rede. Seria aí minha rede. Obviamente, se eu estou me comunicando com alguém e essa comunicação feita aí pela internet, por exemplo, eu não estou usando nada de criptografia, então a mensagem que eu estou mandando, né, de um lado para o outro, ela está indo nua e crua, está indo o texto original. Se alguém aqui no meio entra no meio dessa comunicação e ele vê essas mensagens passando de um lado para o outro, se a mensagem está indo nua e crua, eu não consigo roubar essa mensagem da rede e ver o que é que esses dois lados estão conversando. Esse meu lado A e meu lado B. Então, se eu não uso criptografia, a mensagem está indo nua e crua aí no meio. Eu uso criptografia justamente para proteger o conteúdo dessa minha mensagem. Porque o que é que acontece, né? A gente vai usar a criptografia, né? Tem uma chave. Essa chave faz de conta que é uma senha. Então, A e B tem essa senha. Ou seja, A vai mandar a mensagem, então ela fecha isso, né, com essa senha e coloca na rede. E B, que tem a outra cópia dessa mesma chave, ele abre e vê a mensagem original que foi feita. No meio do caminho, essa mensagem está sendo passada assim, né? Está sendo passada, protegida com a criptografia. Então, tipo, mesmo que esse cara C aí, ele roube a mensagem, mas ele não tem a chave para abrir a mensagem e ver ela original. Só vai ver a mensagem toda misturada, toda bagunçada. Então, ele nunca vai saber o conteúdo dela. Então, criptografia fala disso, proteger o conteúdo das suas mensagens. Na verdade, hoje a gente até tem utilizações de criptografia maiores, né? Hoje, por exemplo, tu consegue ver, né, a utilização de hash criptográfico, tu vê se uma mensagem foi alterada ou não. Essa coisa de tu ver se a mensagem foi alterada ou não, ela permite, através da criptografia, tu observar. Que aí ele vai gerar um sinal lá, dizendo que houve manipulação ou não daquela mensagem que tu está transmitindo. Então, quando a gente está falando de criptografia, a gente está falando justamente de tu proteger a mensagem. Não mandar a mensagem pura, mas mandar a mensagem criptografada. É por isso que quando tu está navegando na internet, né, em sites em que tu vai fazer uma troca de dados, ou seja, tu vai colocar uma senha, um número do cartão ou algo do tipo, é importantíssimo tu olhar lá na barra de tarefas se tem um cadeadozinho. Esse cadeado é justamente dizer que tu está utilizando criptografia. Porque tu manda o dado, esse dado é fechado, e só quando chegar lá no servidor, onde tu está mandando a informação, é que esse dado é aberto, porque o outro lado vai ter a chave da criptografia para abrir. Então, tu está tendo uma comunicação. Se tu vai colocar dado em um site que não usa criptografia, então esse dado está indo nu e cru pela rede. Ele pode ser interceptado e alguém roubar ou ver, né, o conteúdo da tua informação. No caso aí, se for uma E pro senha, portal, né? vai roubar a senha. É, estilo portal. Deixa em off. Mas é isso. Deu para entender
explicação resumida de criptografia e todos esses controles que a gente está falando antes aí. Se tiverem dúvidas, só falar, viu, gente? Então, nesses últimos slides aqui, que eu vou falar de arquitetura e desse controle, ele vai falar de ações que tu pode estar desenvolvendo a fim de melhorar esse controle e proteção, visando algumas daquelas vulnerabilidades que a gente falou anteriormente. Então, ele vai falar aí desde coisa óbvia, do tipo, tu ter backup. Backup é uma cópia de segurança dos teus dados. E repara que cópia de segurança tem que ser feita em outro lugar. Se tu está fazendo uma cópia de segurança no mesmo dispositivo, não é uma cópia, não é um backup, é só uma cópia que tu tem. Cópia de segurança, por exemplo, eu tenho minhas fotos digitais guardadas no meu HD externo. Isso é um backup? Não. Backup é tu ter as fotos lá nesse teu HD externo e tu ter essa cópia replicada em algum outro lugar. Ou seja, tu tem 2 lugares separados, sei lá, um na nuvem e outro numa coisa física. Então, aí é um backup que tu tem. Se tu tem só uma cópia em um lugar, não é um backup, é só o teu dado. Então, ele fala de backup, ele fala desse uso de no-break. No-break é gerador, né, gente? Porque a gente tem a adaptação do gerador para casa, né? Que é esse no-break, né? O no-break é o estabilizador do computador, só que o no-break ele tem uma bateria dentro. Então, quando falta energia, ele aciona essa bateria. Então, o teu computador ainda fica ligado, dá tempo de tu desligar umas coisinhas e salvar os dados antes de encerrar ele com segurança. Então, tem esses dados aí. No fim, ele volta a falar de ética no trabalho, no fim da apresentação, porque justamente a gente vai começar a introduzir o assunto para falar de privacidade. Que aí agora começa o bate-papo com vocês aí, né? Porque a gente vai falar de privacidade para vir falar das leis que a gente vai ter acesso. Quando a gente fala de privacidade, né, é justamente tu manter teu dado protegido, né? Que a gente vinha falando. E, obviamente, quebrar a privacidade, né, é uma coisa muito delicada, né? Porque a privacidade ela envolve aí todos os teus dados. Eu não estou falando apenas da tua senha ou do conteúdo do teu e-mail, né? Mas eu estou falando das fotos que tu tem salva no teu celular, das mensagens que tu troca com as pessoas. Tudo isso cai na privacidade. E aí, nesses slides, ele fala, né, muita coisa. Compara, por exemplo, com o que a gente tem de legislação fora. Né? Ele fala muito aí que na Europa esse debate sobre privacidade é mais avançado, é mais robusto. Né? Enquanto que nos Estados Unidos e no Brasil a gente está evoluindo. Né? O Brasil já tem um grande passo, que é o Marco Civil da Internet. Então, essa coisa de privacidade, né? Eu falei mais cedo daquela vigilância que a gente está tendo nesse tempo de pandemia, né? Através dos celulares. Isso é um tópico que entra dentro daqui da privacidade, né? Porque a gente vai ter que pensar, né? Pô, em algum momento eu permiti que meu celular fosse rastreado para saber se eu estou em casa ou não. Então, tem esse tópico, né? Mas antes tem aqui a tal da decisão judicial, que pesa muito, né? Quando o direito público de saber é superior ao direito individual. Então, nesse momento que a gente está, né? Obviamente, o conjunto
é mais importante que o indivíduo. Então, por isso que eles estão fazendo esses monitoramentos, tá? Então, acaba tendo esse debate de privacidade. Enfim, ele coloca aí vários itens dessa privacidade, mas eu queria conversar com vocês sobre isso, né? Porque eu passei aí o trabalhinho para hoje, né? A pesquisa, sobre essas duas leis, né? Essa primeira lei aí que eu queria conversar com vocês é justamente sobre o Marco Civil, né? Que ele começou a tramitar aí em 2014, né? Mas acabou sendo ali sancionado de vez em 2016, né? E aí eu queria ouvir de vocês, né? Antes da aula eu estava conversando um pouquinho com o Ramos, né? Ele já estava fazendo até alguns paralelos, né, do Marco Civil, e por que não já adiantar, né, também eu mandei vocês também pesquisarem a lei de acesso à informação. Eu queria começar esse papo justamente perguntando qual dessas duas leis vocês viram que ela fala mais ou toca mais em falar da privacidade dos dados. Qual dessas leis ela acaba Marco Civil, né? trabalhando mais isso? A Lei de Acesso à Informação ou o Marco Civil da Internet? Marco Civil. Essa é a hora que vocês falam. Marco Civil, professor. Vai lá. Repete de novo aí, Ramos, que cortou meu áudio. Marco Civil. Marco Civil. Por quê? Porque a lei de acesso à informação foca principalmente na informação se tornar pública. Claro que ela foca em informações governamentais e de empresas privadas que recebem auxílios do governo, mas ainda assim é liberar a informação. Uhum. Então, A única parte de ocultar a informação é no caso da profissão, no caso do jornalista, não querer que foi ele que vazou a informação. Uhum. Não, eu já puxo o debate por aí, porque justamente a gente já começa a diferenciar um pouquinho a área de atuação das duas leis, né? A gente vê que o Marco Civil da Internet ele é muito voltado, né, para o uso da internet em si, né? Então, por exemplo, obviamente, se eu estou usando a internet, eu estou me pondo, né? Estou colocando meus dados, o que eu quero compartilhar e o que eu não quero compartilhar a esta rede. Por isso que o Marco Civil da Internet, como o Ramos falou aí, acaba falando muito mais de privacidade. Por exemplo, quem leu a lei lá, né, do Marco Civil da Internet, viu que a gente tem vários deveres e responsabilidades. Basicamente, ele fala aí de 3 grandes setores, vamos dizer assim, né? Os setores de prestação de serviço, que seriam basicamente quem mantém um serviço online, então, sei lá, o Facebook da vida, o meu operador do e-mail, o meu operador da rede social, o meu operador do portal que eu estou acessando. Então, são os operadores de serviço. E a gente tem os operadores de conexão, né? Que aí seriam justamente os caras que comercializam o nosso acesso à internet. E o terceiro grupo seria a gente. E é muito claro ele falar, né, nesses prestadores de conexão, né, que a privacidade dos dados ela deve estar garantida ali, né? Obviamente ele não vai estar, ele não pode estar observando quais são os dados, quais são os sites que tu está acessando, tu está visitando, qual é o conteúdo que tu está vendo. Isso é uma violação de privacidade, né? Porque lá no Marco Civil da Internet surge outro termo, né, que é justamente a neutralidade de rede.
Ou seja, o que é a neutralidade de rede? Né? Manter a conexão da internet sem ficar olhando, né, os pacotes que você está trafegando. Né? Porque se eu tirar a neutralidade da rede, ou seja, eu estou violando a privacidade do cara, então eu estou observando o que é que ele está fazendo. Então eu poderia estar falando, pô, esse cara está consumindo muito pacote da Netflix e está me dando muito trabalho. Eu vou diminuir a conexão dele para Netflix. Se ele quiser ter acesso ilimitado a Netflix, ele vai ter que contratar outro plano para mim. Aí vai ter um plano aqui que ele vai pagar mais caro e ele vai ter acesso a Netflix de boa. Então, esse negócio é o que a gente toca lá da neutralidade de rede, que é uma violação de privacidade. O Marco Civil na internet garante isso. Apesar que a gente vê hoje em dia, né, uma violação dessa privacidade, dessa neutralidade de rede. Porque o que tu mais vê é essas prestadoras de conexão oferecendo serviços para o teu celular em que ele não vai descontar da franquia o que tu está usando no WhatsApp, Instagram, Facebook, Waze, por aí vai. Para ele não estar descontando isso na tua franquia, ele está olhando o tráfego. Ele está olhando o teu tráfego, ele está violando a tua privacidade, está violando a tua neutralidade de rede. Ele vai estar observando isso. Então, tem esses detalhes aí que a gente tem que ficar de olho. Já a lei de acesso à informação, em resumo, ela fala justamente do poder público, né, tornar presente, né, tornar público os dados referentes à sua gestão. Por isso que tem essa facilitação aí quanto aos jornalistas, essas coisas. Normalmente esses dados, eles têm a regra lá, né, para o quanto que do que deve ser publicado. Tem alguns dados que o governo não é obrigado a publicar, que aí são dados mais sensíveis à União, ou seja, à nação. Então, tem alguns dados que ou não são divulgados agora, ou são divulgados depois de um tempo. Então, tem esse controle. Aí. Eu queria saber se vocês queriam destacar mais alguma coisa dessas leis. Queria destacar o fato, professor, que realmente algumas dessas leis não vigoradas, feito era para ser no papel. Eu já trabalhei num provedor de internet e o que mais o técnico tem acesso é as informações do cliente, né? Sim. Tem acesso total às privacidades dele. Uhum. Então, essa lei do acesso não é tão vigorada assim, como era para ser, né? Pelo menos no papel tá, mas na prática não. Pois é, tem essa... Que aí bate, né, Edinaldo, naquele tópico de ética, né? Que a gente começou a aula Isso, falando. professor. E, tipo, tem o respaldo, como a gente está falando no Marco Civil, né? Tu garantir a neutralidade, né? Tu garantir a privacidade da informação da pessoa. Mas, infelizmente, acontece isso aí, como Edinaldo falou. Quando tu falou dessa coisa, Edinaldo, eu me lembrei de uma notícia antiga que o cara, um atendente, né, justamente por ele ter acesso a essas informações, ele alterou os dados, o nome do cliente, e fez um xingamento lá bem homofóbico lá no cliente. E esse dado era o dado que acabava replicando quando a conta era mandada para ele. Então, Eita. quando o cara recebeu a conta, estava lá o xingamento, porque replicou para o campo do nome do cliente, entendeu? Entendi. Aí eu me lembro que foi um belo processo. Foi uma empresa de telefonia que eu me lembro. E não foi aqui em Pernambuco, acho que foi no Rio de Janeiro. Mas eu me lembro que foi deu rolo.
Essas coisas é bem complicado. Pois é, pois é. Deixa eu ver se tem mais alguém aí para me ajudar nesse negócio das leis. Eu sei que eu pedi para vocês produzirem lá um resumozinho e tal, mas não se acanhem em falar. Porque essa sessão é só isso. Ela é bem curtinha, ela só fala basicamente desses 3 tópicos aí. Ética, segurança, a gente fala também das vulnerabilidades, e as leis que a gente tem para tentar manter isso funcionando, né? Manter a coisa ética e segura na navegação da gente, usuário, na rede. Então, eu só queria perguntar se ficou alguma dúvida, se tem algum questionamento. Sim, não. Aqui tá de boa, professor. Boa, eu acho que não. Alguém falou no chat? Deixa eu ver. Marco Civil. Sim. Nicole respondeu aqui também. Desculpa, Nicole, só vi agora a tua participação, mas está certa. Então, gente, só para eu dar o cronograma aí, né? A gente encerrou o assunto da disciplina, mas não encerrou a disciplina, obviamente. Próxima aula, eu vou ter informações concretas de como vai ser a avaliação ao fim desta disciplina. Então, eu vou dizer para vocês como vai ser construída a nota, como... Eu não posso dizer ainda porque eu ainda não sei. Vai ter uma reunião com a coordenação de curso, ou amanhã ou quarta-feira. Então, próxima aula é que eu vou estar trazendo essas informações com vocês. Professor. Oi, diz, Arnaldo. Em questão, no meu caso, que eu sou de administração, aí eu acho que de todo jeito eu vou ter que fazer a prova da FGV que eu tava falando com o Hugo. Aí Pronto, só tá... é justamente isso. A gente sabe que vai ter... Mas não sabe como. Exato. A gente não sabe ainda. O Hugo Aí... ainda vai passar esses detalhes pra gente. Mas, tipo, ela deve acontecer dia 15 de junho, no caso, a disciplina da gente aqui, né? Mas eu não sei como vai acontecer essa avaliação. Aí, eu sabendo como vai acontecer essa avaliação, é que eu posso dizer para os outros cursos que estão nessa disciplina, né? Como computação e os tecnólogos, como é que vai ser o fim da disciplina. Minha dúvida para o senhor, professor, é em questão do seguinte: se o senhor vai reservar alguma aula para estar respondendo questões, se o senhor vai fazer revisão ou alguma coisa do tipo. Sim, sim. É o que eu vou começar a fazer aula que vem. Como a gente não teve prova, né, esse foi a avaliação continuada, né? Então, a gente tem 8 sessões para revisar. Então, eu vou estar fazendo aí, eu acho que eu vou acabar quebrando aí em 2 ou 3 aulas, essas 8 sessões, para a gente ir tirando dúvidas dos exercícios. Né? Repare que até agora eu não corrigi nenhum exercício. E eu também quero pegar uma prova inteira da FGV de algum semestre passado para aplicar com vocês em sala para a gente responder junto. A minha sugestão, professor, é exatamente isso que o senhor falou aí, porque, ao meu ponto de vista, os exercícios que o senhor passou no final de cada sessão os assuntos que mais abordo, que é mais importante, ou seja, meio que um resumo dos slides, do exercício. Isso. Aí, automaticamente, a gente corrigindo eles, debatendo em aula, eu acho que já seria uma boa revisão, pelo menos na minha opinião, né? Pronto, é isso que eu estou planejando. Só que aí eu ainda não tenho esse meu calendário de como que eu vou fazer isso. Eu sei que eu começo semana que vem com essa revisão. Então, eu só preciso ver como vai ser a avaliação no fim da disciplina, que aí eu direciono a revisão, né? Vai ser uma prova online. Então, beleza. Então, eu vou direcionar a revisão para isso. Não, vai ser
avaliação continuada, como a gente fez. Então, eu já direciono a revisão por outro caminho. Então, vai ter revisão, fiquem tranquilos. Eu só tenho que ver como que eu vou aplicar essa revisão. Mas, próxima aula normal aqui, só não, mas assunto novo. A gente vai estar começando a relembrar os assuntos. Beleza? Ok, professor. Quem mais está com dúvida? Fala aí. Ninguém, não? Pois beleza. Não, tranquilo. Só para dar um cronograma do que é que a gente tem de trabalhos, né? Hoje tem a entrega de um exercício, de uma sessão, que eu me lembro, né? Que eu acho que é a sessão... É 6, professor. 6, isso. Obrigado, Edinaldo. Sessão 6. Então, olha lá. Tem um exercício para ser entregue hoje, sessão 6. Tem um exercício para ser entregue semana que vem, né? Que é a sessão 7. E eu estou passando, a gente acabou a sessão 8, um exercício da sessão 8 para daqui a 15 dias, dia 1º de junho. Então, eu estou dividindo aí esses exercícios, porque vou fazer de tudo, que é uma das coisas que eu vou ver nessa reunião, para a gente ver como que eu posso colocar e se eu posso colocar esses exercícios para valer pontuação no fim. Eu quero muito, estou querendo ajudar vocês. Mas é isso. Então, já eu posto o exercício da sessão 8, mesmo esqueminha para fazer, individual, aquele mesmo número de questões. Professor, Oi, diz. essa pesquisa aí do Marco Civil, que eu não Uhum. tinha feito, era só para estudar ou era para entregar também para você hoje? Faz um resumozinho escrito. Tá, ok, beleza. Eu tinha colocado até para fazer em trio, para facilitar a construção desse documento. Só que agora, como tu ainda vai fazer, eu acho que vai sobrar para tu fazer só. Não, eu faço, A não ser porque eu que vou tu fazer veja... junto com do exercício, eu vou finalizar o exercício 6 e faço essa pesquisa aí também, ele entrega os dois de uma vez. Beleza, Landes, beleza. Como eu falei, apesar do prazo tá acabando hoje, mas a atividade vai ficar aberta lá para tu mandar ela. Então, Beleza, fica amanhã lá. tranquilo que vai estar aberto lá para receber. Então, é isso, minha gente. Então, semana que vem é que eu vou dar informações mais concretas, como é o fim da disciplina, mas o que eu posso dar de concreto agora é que a gente vai, aula que vem, iniciar as revisões. Então, é isto. Se ninguém tiver mais nenhuma dúvida, queria só desejar uma excelente noite para vocês, bom início de semana e até semana que vem.